Há um tempo atrás, me ligaram. Era uma das coordenadoras deste evento. Nessa ligação, ela me convidou para estar aqui. Ao me contar isso, minha barriga mexeu, minha garganta secou. E nessa conversa eu aceitei prontamente e fiquei muito honrado por estar aqui. Neste momento, ela me perguntou também: Jonas, qual é a profissão que eu comunico a todos na divulgação do evento? E eu disse a ela: bom, eu sou comunicador. E ao me comunicar, eu ajudo as pessoas a falarem com mais espontaneidade, com mais segurança. Naquele momento, ela me disse: mas comunicador não é uma profissão no Brasil. Então eu disse: eu sou coach. Poxa, coach também não é uma profissão regulamentada no Brasil. Então eu lembrei de uma das 3 conversas que eu tive com meu pai, que foram cruciais na minha vida. Quando eu estava no colegial, deste colegial, eu finalizei o colegial, e eu conversei com meu pai e falei: pai, eu tenho que fazer uma faculdade. Que faculdade que eu faço? Meu pai, totalmente analítico, olhou para o mercado, analisou a nossa cidade e disse: Jonas, nunca vi um farmacêutico ficar desempregado ou passar fome aqui. Faz farmácia. E eu fui lá, entrei para a farmácia e fiz farmácia. Me formei farmacêutico. Só que eu não podia responder a ela que eu era farmacêutico, porque eu não estava mais atuando como farmacêutico. Então eu disse: quer saber? Fala para a galera do TEDx, do TEDx, que eu sim sou um comunicador e eu ajudo as pessoas a se comunicarem com mais confiança, com mais entusiasmo, a serem autênticas nesse mundo. E é por isso que hoje eu vou falar para vocês sobre o poder da comunicação. Eu sempre me perguntei, Jonas, como que as pessoas se conectam? Como que o Barack Obama conversa? Como que os grandes líderes, a Apple, entrega seu conteúdo? E daí eu parei para analisar e percebi que tinha um padrão. Ao analisar esse padrão, eu percebi que essas pessoas se distanciavam das outras porque elas seguiam um método. E esse método mudou totalmente a minha maneira de me comunicar. Mudou totalmente a minha forma de encarar o mundo. E é por isso que eu chamo de efeito rodo. O efeito rodo na comunicação me tornou consciente. Por quê? Atualmente, a grande maioria das pessoas se comunica do presente e leva as pessoas para o futuro. Seja esse futuro uma venda, seja esse futuro uma inspiração que toca o coração dessas pessoas. Mas sempre assim, nos comunicamos hoje aqui e eu te convido para fazer algo nesse futuro. E ao me comunicar dessa forma, muitas vezes eu não me conecto com as pessoas. E por que eu chamo de efeito rodo? Porque os grandes líderes, as grandes organizações, elas adicionam algo a mais nessa comunicação. Elas adicionam um passado comum. Elas vêm do passado e mostram que esse passado, o porquê elas são as pessoas certas a levarem as pessoas para o presente, do presente levarem elas para o futuro. Naquele momento que eu percebi essa ideia, eu falei: o mundo inteiro precisa saber disso. Eu preciso contar para o mundo inteiro. E como que eu vou chamar essa ideia? Eu vou chamar ela de efeito rodo. Por quê? Quando você vai limpar a sua casa, você joga aquela água no chão, aquela água se dispersa. E daí o que você faz? Você vai lá, pega o rodo e começa a buscar a água mais próxima, começa a buscar aquela água mais distante e busca aquela água lá no cantinho, para depois poder escoar essa água. E é essa o método, a maneira que as pessoas utilizam para se conectar, que as grandes organizações, que os grandes palestrantes, que os grandes líderes utilizam para se conectar. Eles começam num passado comum. Nesse passado comum, eles contam fatos que conectam eles com o público. Ao conectar eles com o público, eles trazem eles para o presente. E do presente, eles convidam eles para fazer essa ação no futuro. Seja ela, mais uma vez, uma venda, seja ela uma inspiração, seja algo que toca o coração. Porque é conexão que importa. É por causa da conexão que nós estamos aqui hoje. É por causa da conexão que milhares de pessoas se sentem confortáveis em comprar algo da Apple. A Apple, se ela fosse utilizar um método normal, tradicional de comunicação, ela ia falar da seguinte maneira: olha, eu sou uma fábrica de computadores, eu fabrico algo extraordinário.
eu fabrico algo tecnológico e você com certeza vai querer comprar um. No entanto, como que a Apple faz a sua comunicação? Ela usa a ideia do efeito rodo na comunicação. Por quê? Ela primeiro começa falando assim, bom, nós surgimos da ideia do nosso fundador, Steve Jobs, junto com um amigo numa garagem de uma casa. Nessa garagem da casa, o que ele fez? Ele foi lá, conversou com o amigo, montou essa ideia e começou a projetar, entregar essa ideia, começou a entregar esse conteúdo e começou a esculpir a Apple lá dentro. Detalhe, Steve Jobs era filho de um casal americano tradicional, numa garagem. E ao contar essa história no passado da Apple, a Apple mostra no presente o porquê ela é a empresa habilitada a levar você para o futuro por meio dos seus equipamentos, por meio dos seus produtos. Isso é literalmente uma consciência que a Apple cria na gente e ela diz, vocês estão conectados comigo. E é por isso que eu falo para você o seguinte, quando você for contratar alguém, se você literalmente só falar assim, bom, eu te contrato, você vai fazer isso no futuro? O que acontece? A pessoa vai trabalhar literalmente pelo seu dinheiro. Ela vai trabalhar por aquele salário e qualquer proposta, qualquer coisa, rompe. É uma ligação fraca. No entanto, quando você conta a história da sua empresa, o porquê ela foi fundada, quais foram os objetivos, ou o porquê você trabalha e está contratando aquela pessoa, o que acontece? Ela começa a entender o porquê ela faz parte daquilo, e porquê que ela executa aquilo, e ela primeiro conta para ela, depois ela conta para os colaboradores ao redor dela, depois ela conta para os clientes e principalmente para os familiares dela. Ela conta o porquê ela trabalha para você. É literalmente no nosso consciente quando nos conectamos. Eu lembro muito bem, falando em trabalho, quando eu olhei para o meu pai e disse, pai, na nossa segunda grande conversa, falei, pai, eu quero ficar 18 meses sem trabalhar como farmacêutico. Eu quero ir lá para a África, fazer trabalho voluntário. E meu pai, todo analítico, cético, disse, você vai largar sua profissão, sua carreira? Você vai para onde? Eu falei, pai, para a África. Eu vou passar um período na África, no Malawi. E ele, mas isso é sua profissão. E, cara, e as doenças da África, o que vão fazer contigo? E meu pai, totalmente analítico naquele momento, eu disse, pai, o senhor não percebeu, né? Quantas vezes você saiu de casa à noite, junto com a minha mãe, para fazer trabalho comunitário nessa cidade? Quantas vezes, pai, você me deixou em casa no domingo, no sábado, ou literalmente me deixou sentado em algum evento porque você estava trabalhando na nossa igreja, pai? Quantas vezes você no seu passado me mostrou que esse era um caminho sim de felicidade, de entrega. E hoje nesse presente, eu só peço para você, deixa eu fazer isso no futuro. Meu pai naquele momento não teve o que fazer e o que falar, ele só teve como concordar. E aquele dia ele mudou a chave, ele mudou a consciência dele. Porque literalmente é no nosso sistema límbico que a gente percebe as coisas. Quando meu pai no começo pensava no neocórtex, no nosso sistema cerebral ali, ele pensava racionalmente, ele falava, Jonas, faz farmácia porque farmacêutico, você vai ganhar dinheiro e não vai morrer. Aí depois ele começou a transportar, entender o sistema límbico, eu comecei a me conectar no sistema límbico do meu pai, o sistema comportamental do ser humano. E ao se comunicar num passado comum, trazer o ser humano para o presente e depois levar ele para um futuro, o ser humano, ele literalmente vai começar a fazer assim. Ó. Se você só conectar do presente para o futuro, ele vai falar assim, nossa, que bonito, quanto custa, qual é a especificação? E daí ele vai decidir, vai tomar uma decisão racional. No entanto, quando você se conecta no passado e explica o porquê você é o habilitado, porquê você está comum a ele, o que acontece? O cara olha para o teu produto, olha para você e diz assim, olha, eu sei que esse aqui é o melhor, muitas vezes a especificação desse é melhor, mas simplesmente eu sinto que eu quero esse. Ele simplesmente sente, ele simplesmente vive. É por isso que centenas de milhares de pessoas se sentiram confortável a votar para o Barack Obama. Por quê? O Barack Obama, ao se candidatar nos Estados Unidos, o que ele fez? Ele começou a contar a sua história. Ele começou a mostrar que ele é filho de um pai imigrante, casado com uma americana. Ele é um afro-americano, onde nasceu no Havaí. E depois sua família ainda se separou. E ele sim, negro, era a pessoa que representaria aquela população no presente,
daquela localidade, daquele país, e ele sim tinha um passado em comum com a grande maioria. Para quê? Para levantar a bandeira da igualdade social, para ser o representante igualitário, porque ele, negro, filho de imigrante, se conectava com a população e depois ainda de uma família que se separou. Ele sim tinha um passado comum com a grande maioria dos americanos. Eu lembro claramente da terceira e grande conversa que eu tive com meu pai. Quando eu olhei e liguei para o meu pai, olhei para o celular e falei, agora é o momento, tenho que conversar com meu pai, algo que vai mudar a minha vida. Liguei para o meu pai e disse, pai, eu quero largar a minha profissão de farmacêutico. Meu pai, naquele momento, eu pensei exatamente que ele ia racionalizar, dizer sobre dinheiro, dizer sobre carreira, dizer sobre tudo. Meu pai literalmente falou assim, Jonas, deixa eu te contar um negócio. Na minha infância, quando eu estava capinando na roça, junto com o seu avô, o sol era quente, queimava a minha nuca, as minhas costas doíam e eu era jovem ainda. Eu olhei para o seu avô e disse, pai, eu não quero mais fazer isso. Eu quero algo diferente para mim. E aquele dia, Jonas, o teu avô disse algo para mim. Disse, filho, se é isso que você quer, busque o seu caminho, que seu pai sempre estará aqui para te apoiar. E hoje, Jonas, chegou a minha vez de dizer para você, se é isso que você quer, siga o teu caminho, que você sim, e eu sim, estarei aqui para te apoiar, e você sim seguirá o caminho que você desejará. O TED é sobre ideias, é sobre compartilhamento. Naquele momento, meu pai contou a sua história, o seu passado comum, ele se conectou no meu presente e disse, filho, siga para o futuro. Por meio do poder da comunicação, ele usou a ideia do efeito rodo para se conectar comigo. E toda vez que eu penso e passo por momentos difíceis, eu lembro sim que meu pai está aqui para me apoiar. E eu digo para vocês, muitas vezes você vai pensar que você não quer ser um Obama, mas isso aqui é você hoje no conhecimento. Eu pergunto quantas milhares de pessoas possuem um pouquinho a menos de conhecimento que você, e você pode sim utilizar o seu passado comum para elevá-las ao seu nível. Então utilize o seu passado comum para inspirar as pessoas no presente e levá-las para um futuro melhor, porque hoje nós podemos construir este presente por meio da nossa conexão com o consciente das pessoas. Eu acredito fielmente que quando compartilhamos, somamos e podemos juntos impactar a vida de muitos. Então, bora para cima do palco das nossas vidas. Muito obrigado.